lição de hoje, então, é a número 2 desse trimestre, cujo título é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Eu tenho aqui o texto áureo, os irmãos que têm a revista poderão acompanhar. O texto áureo diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículo 31. A verdade prática diz: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja e na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 16, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, até mesmo aqueles que não possuem a revista, poderão acompanhar na Bíblia Sagrada. João capítulo 16, versículo 7 até o 13, onde está escrito assim: todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Oramos uma vez mais. Pai Santo, em o nome de Jesus, teu amado Filho, nesta manhã de domingo pedimos a tua bênção. Dá-nos sabedoria, graça, disposição física e mental, para compreendermos a tua palavra. Abençoa a todos que estão aqui neste santuário, bem como aqueles que pela internet estão ouvindo nesse momento e ainda ouvirão a tua palavra. Fica conosco e nos abençoa, te suplicamos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Assentai-vos por gentileza, vamos para o comentário da lição desse dia, que é sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A introdução diz: aprendemos na lição passada que o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Muito bem, queridos. Então, essa lição, ela, como tema já propõe, é a atuação do Espírito no plano da redenção.
não haveria plano de redenção bem-sucedido se o Espírito Santo não o fizesse. Vale lembrar que Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém. Não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a igreja, até é um tanto meio que discutido no meio teológico, onde de fato começou a igreja. Um grupo vai dizer que é na cruz, porque se Jesus não morresse com aquela morte expiatória, não haveria igreja. É verdade. Jesus, ele está transpondo a antiga aliança para uma nova aliança no sangue dele. Agora, há um segundo grupo que também não está errado, que diz assim: olha, tudo bem, Jesus inaugurou a igreja na cruz, ok. Mas há um ínterim, há um espaço de tempo entre a cruz e a descida do Espírito Santo, que Jesus também não autorizou os discípulos a sair pelo mundo pregando o Evangelho, porque faltava uma coisa, faltava algo para que a igreja fosse bem-sucedida no plano da pregação e da evangelização. Por esse motivo, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tanto isso é verdade, que do período em que Jesus morre na cruz, até a sua ressurreição, 40 dias, com 50 dias, então é um ínterim, é um período de 50 dias, por isso o nome Pentecostes, porque Jesus morreu na festa de Pêssar, que nós conhecemos por Páscoa, e a festa da Páscoa, você sabe, um cordeiro tinha que morrer, e era comido ervas amargas, era comido, então era aquela festa que muito conhecida entre os judeus, que até hoje ainda existe. 50 dias depois de Pêssar, de Páscoa, vem a festa de Shavuot. Shavuot, que quer dizer em hebraico semanas. E a festa de Shavuot são 7 semanas depois de Pêssar, ou seja, de Páscoa, o que vai dar 49 dias. Mas a festa nunca era comemorada no dia 49, ela era comemorada no dia 50. Então, o que para os judeus se chamava Shavuot, na língua grega que imperava naquele tempo, é Pentecostes. Penta vem de 5. Quer dizer, 50 dias depois da Páscoa. Então, esses 50 dias foi um período que a igreja também não fez nada. Então, a igreja ela não começou. É a mesma coisa que você inaugurar olha, eu abri uma empresa, mas as atividades dela só daqui a 50 dias. A razão social está pronta, no contador está tudo certo, o nome fantasia, a fachada está pronta, mas a porta ainda não foi aberta. Então, daqui a 50 dias, eu vou abrir a porta da minha empresa, da minha loja. Então, foi mais ou menos, desculpe a pobreza da minha comparação, mas mais ou menos, trocando por miúdos, pode ter sido inaugurada na cruz, não está errado isso. Mas ela funcionou a partir do Pentecoste. Ela começou a ter êxito de fato, ela começou a ganhar o mundo a partir de Atos 2, tanto que em Atos 3, Pedro ali na sequência já está ganhando 3.000 almas para Jesus, e ali o evangelho sai dos rincões da Judeia, e ele avança para Samaria, a Samaria fica pequena, e o evangelho ele já começa a ganhar, através das missões de Paulo, o mundo daquela época, a Ásia Menor e também a Macedônia, o que nós conhecemos hoje por Europa. Então, o Evangelho, a obra redentora que Cristo efetuou no Calvário, ela vai alcançar os perdidos
pela ação do Espírito Santo. Logo, sem o trabalho do Espírito de Deus, ninguém se converte. Ninguém se converte. Porque é Ele quem convence. É Ele quem atua. Tanto isto é verdade que Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Quando Jesus é assunto ao céu, Ele disse, antes disso ele prometeu: enviarei outro Consolador, como já estudamos na lição passada. Outro não é de heteros, outro de uma substância diferente, não, é halos, é outro de uma substância igual à minha, outro de uma essência igual à minha. Eu vos enviarei outro ajudador, outro paracletos. Eu enviarei outro que vai te socorrer, porque paracleto é isso. Paracletos é alguém que é contratado ou que é enviado para estar ao teu lado para te ajudar. Por isso, não se achou uma profissão que desse tão certo com a palavra paracletos como advogado, porque o advogado é aquele que te representa lá nos tribunais, lá no processo, que te ajuda, que te socorre, você deixa na mão dele e ele vai fazer os trâmites todos. Então é isso que o Espírito Santo faz. Quando Jesus é assunto, depois ele envia o Espírito Santo e é ele quem atua na regeneração. E alguém me pergunta, o que é regeneração? Regeneração é tornar novo, é renovar alguma coisa. É renovar aquilo que estava morto. Regenerar. É dar vida ao que estava moribundo. É dar vida para aquilo que havia, perdeu o sentido, perdeu a vibração, aquilo que perdeu o foco. Regenerar é colocar em pauta de novo, é dar vida. E isso o Espírito Santo fez comigo e fez contigo. Ô glória, porque Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele também disse em outro lugar, e fostes vivificados. Vivificados é tornar a viver de novo. Como assim, pastor, se eu como, bebo, durmo e respiro? Mas o nosso homem interior estava morto. Nossa alma estava longe de Deus. Morte aqui não é no sentido físico, mas no sentido espiritual. E no momento que o Espírito Santo entrou na minha e na sua vida, começou a haver um renovo na nossa alma. Uma regeneração. E para explicar melhor a palavra regeneração, eu lembrei de um irmão lá em Canela. E ele tinha um restaurante. E eu não sei se todo restaurante faz isso. Mas ele disse para mim, olha, Diogo, essa máquina aqui é uma máquina de regeneração. Para a gente não colocar fora o arroz de ontem, a gente põe aqui nessa máquina e ela renova o arroz, deixa ele bonitinho e quem vê jura que ele foi feito agora. Tá? Então eu estou entregando aqui um segredinho, não sei se todos fazem isso, mas aquele irmão é dono de um restaurante, me mostrou a máquina, ela existe, tá? E faz com que os restaurantes não tenham uma perda de alimentos. Tá? Então essa máquina existe e ele tinha lá na sua empresa. E não estou aqui, acho que não estou entregando nada, mas eu estou querendo dizer que a obra do Espírito Santo é mais ou menos isso. Aquilo que estava meio feinho, ele deixa bonito de novo. Ele regenera. Ele recupera. Nós estávamos perdidos, mas fomos recuperados por Deus, através desta ação do Espírito Santo. Ponto primeiro, o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno.
Trino, porque são 3 pessoas. E uno, porque é um só Deus. Jesus não é Deus sozinho, o Pai não é Deus sozinho, e o Espírito Santo não é Deus sozinho. Eles só são Deus quando eles estão juntos, e eles sempre estão juntos. É a unidade da Trindade. Então, faz com que haja apenas uma divindade, mas 3 pessoas. Tratamos isso na aula passada. Planejado antes da fundação do mundo, cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação, e o Espírito Santo é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e com o Filho. O que o comentarista aqui está querendo dizer, primeiro, é que a Trindade não está inerte. A Trindade não está desocupada. A Trindade ou a divindade está trabalhando. Deus, ele está trabalhando. Então, cada pessoa da Trindade, ele tem uma tarefa no plano redentor. O Pai, ele foi a agência missionária, desculpe aí a comparação, mas ela não está fora do contexto. O Pai, ele foi a agência missionária que enviou o maior de todos os missionários, Jesus. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse o profeta Isaías. Então, Jesus foi o missionário enviado para a terra. Aqui, ele foi o Cordeiro de Deus que morreu, e com o seu sangue ele pagou o pecado. O seu sangue cobriu o pecado da humanidade. Quando eu digo cobriu, é porque é alusivo ao Antigo Testamento, que a tampa da arca, que é chamada caporet, que quer dizer cobertura, propiciação. É o mesmo termo que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, que pela fé no sangue de Jesus, nossos pecados houve a propiciação. Ele foi a propiciação. A palavra propiciação vem de propiciatório. Paulo tinha em mente a tampa da arca, aonde ela recebia o sangue do Cordeiro, uma vez por ano, no dia 10 do mês de Tishré, que é o dia do Yom Kippur, o dia nacional do perdão, que existe até hoje, mas não mais com sangue de animais. Eles apenas comemoram, melhor, eles jejuam nesse dia. Até hoje existe essa festa, se é que dá para chamar de festa. Eles chamam de festa, mas eles não consideram a festa, porque é jejum, não tem dança, não tem choro, não tem alegria, é um momento de choro, e de lágrima perante Deus, para obter o perdão de Deus. Até hoje Israel faz isso. Agora veja bem, então Jesus, ele foi essa propiciação. Agora é sabido que ele foi assunto aos céus e à direita do Pai está. Então, amados, das 3 pessoas da Trindade, a que mais trabalha hoje, e principalmente na terra, é o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que Jesus não trabalha, nem que o Pai não trabalha, mas o que mais está atuando das 3 pessoas na terra é o Espírito Santo, porque a época é dele, o tempo é dele. No plano da redenção, quem convence o coração incrédulo, quem trabalha através da palavra pregada, é o Espírito Santo. E uma vez o Espírito Santo agindo no coração de uma pessoa, Jesus intercede perante o Pai. Então existe todo um trabalho da Trindade na regeneração do homem. A promessa messiânica, subtópico primeiro ali. A promessa existe porque existe um plano. E não é um plano qualquer.
Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, confirmada no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Muito bem. A promessa do Messias, ela não é isolada da pessoa do Espírito Santo. Quando Deus planejou a redenção da humanidade caída, Ele pensou no Messias, Ele pensou no Redentor. Este é Jesus, o seu Filho. Só que essa redenção, ela não é uma tarefa exclusiva somente do Filho de Deus. A tarefa da redenção, ela é casada, ela é em parceria com o Espírito Santo. Por conta disso, você vai ver nos profetas várias promessas de derramamento do Espírito na era messiânica. Bom, você já sabe disso, que antes do Messias é uma palavra oriunda do hebraico Mashiach, que quer dizer ungido, azeitado, engordurado, porque ele é gordo de azeite. A palavra equivalente no grego da época é Christos, que geralmente a gente chama de Christos, tá? Que é Cristo. Ao chamar Cristo, você está falando Messias. Quando você diz Jesus, o Messias Cristo, você está operando uma redundância, porque quer dizer a mesma coisa. Messias e Cristo é a mesma coisa. Então veja bem, quando o Messias, ou o Cristo, que é a mesma palavra, ele estava para vir à terra, já foi estudado por Deus, planejado por Deus, que haveria uma ação do Espírito juntamente. Até quando Jesus esteve na terra, ele não esteve sozinho, ele estava debaixo da unção e da presença do Espírito Santo. Tanto que o profeta Isaías havia dito, e estará sobre ele quem? O Messias. O Espírito de Chorma, de sabedoria, de Biná, de entendimento. O Espírito de Gevurá, de valentia, é isso que quer dizer o Gevurá. De valentia, de coragem. Estará sobre ele o Espírito de temor, o Espírito do Senhor. Então, quando Jesus esteve na terra, ele abriu mão da sua divindade, senão não ia ter graça. Já imaginou? Ele abriu mão da sua divindade, quem diz isso é Paulo. Filipenses capítulo 2, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de homem, e como homem ele foi servo e servo até o ponto de ir para uma cruz. Paulo explica isso em Filipenses. Então os milagres que Jesus fizera em terra, e foram muitos, eu e você sabemos, e conhecemos isso nos evangelhos. Os milagres que Jesus realizara foram feitos debaixo do poder do Espírito Santo que estava sobre ele. E Jesus ainda disse, o que eu fiz, vós podereis fazer muito mais ainda, disse ele aos discípulos. É claro que Jesus foi bonzinho, né? Porque um período curto de tempo, ele sozinho fez muito milagre. Mas quando ele disse que nós faríamos mais do que ele, é porque quantos de nós, quanto que somos, melhor dizendo,
A igreja de Jesus está espalhada por toda a terra. E Jesus operou milagres em pouco tempo, em poucos anos. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Mas já faz 2000 anos que a igreja está na terra. Quantos pastores, pregadores, evangelistas, quantos irmãos operaram curas, milagres, quantos cadeirantes já foram levantados da sua cadeira de roda, quantas curas, quantas maravilhas ocorreram em 2000 anos de igreja. Então, por isso que Jesus estava dizendo. E quem faz isso é o Espírito Santo. Agora, o próprio Jesus era cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! Agora veja bem, tanto que os profetas, e quem mais falou disso foi Isaías, quando a era messiânica chegasse, ou seja, a vinda do Messias, Deus já começou a fazer promessas. Ele disse ao profeta Isaías: e derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre vós. Opa, Deus nunca falou isso, agora ele está começando a falar isso. Aí ele vem a Joel e diz: olha, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você sabe que isso era exclusivo de alguns juízes, profetas, reis e sacerdotes. Alguns recebiam o Espírito Santo. Tu vai ver Saul profetizando, tu vai ver Davi entre os profetas, recebendo o Espírito Santo, em algum momento. Você vê os profetas, não era uma habitação, era uma visitação do Espírito, como já foi explicado no domingo passado aqui. Agora, quando esta era messiânica estava para chegar na terra, que Paulo chamou isso de plenitude dos tempos, quando o Messias veio, o Espírito Santo veio também. Ele veio também. E ele começou a trabalhar junto com Jesus. Jesus subiu, mas o Espírito Santo foi derramado de uma forma plena, o que estava somente sobre o Messias. Agora, o Messias, o Cristo, ele derramou sobre todos aqueles que creem no seu nome. Glória a Deus, glória a Deus. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito antes e depois, é o que falávamos do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou de liderança. Essas habilitações eram espirituais. Profecias, revelações, milagres, aptidões individuais e artísticas e habilidades para liderança militar e política. É o que tratávamos anteriormente. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus revelou para ele o tabernáculo. Mas como Moisés iria construir aquilo? Então Deus falou para ele: eu chamei a Bezalel, Betsalel, a minha sombra. Eu chamei a Betsalel, o filho de Uri, da tribo de Judá, e encherei ele do meu espírito de sabedoria e de conhecimento. Agora perceba, Bezalel, ele não viu o que Moisés viu, mas construiu igualmente ao que Moisés tinha visto no Monte Sinai. Porque o espírito de sabedoria e de conhecimento estava sobre Bezalel e sobre Aholiabe, filho de Aizamaque, para fazer obras artísticas de madeira, de ouro, de bronze e de tapeçaria no tabernáculo. Então o Espírito Santo, ele é capacitador. Ele dá capacidade para os homens.
Agora veja bem, aconteceu isso na vida de Eude, de Otoniel, de Sansão, quando a Bíblia diz no livro dos Juízes que o Espírito de Deus vinha sobre eles, e eles tinham vitórias militares, até nisso. Agora vejam bem, ocorreu entre os profetas as revelações que Ezequiel tivera. Então já havia uma ação do Espírito Santo, como nós sabemos no Antigo Testamento. Vamos adiante. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Agora, preste atenção numa coisa. Jesus disse que teria mais coisa para ensinar, mas eles não poderiam suportar. A nossa pobreza espiritual faz com que deixamos de aprender as coisas do céu. O nível espiritual da igreja, e a gente aí que às vezes atua um pouco na área do ensino, já conhece uma turma no início. A gente até sabe o nível de uma turma, quando a gente dá as nossas aulas, o Mauro também faz isso. Às vezes tem turma que você não consegue entrar profundamente na palavra, porque eles estão muito rasos no conhecimento da Bíblia. E aí vem Paulo e também diz assim: com leite vos criei, porque alimento sólido vocês não podiam suportar. Então é muito triste quando uma igreja, uma congregação, um povo, ele vive a sua vida espiritual inteira tomando leite. Porque não dá para dar uma comida mais forte, porque não há uma estrutura para receber isso. Você cria uma criança até uma certa idade com mamá, com leite, mas você tem que ir substituindo esse alimento, como todos nós sabemos, por um alimento sólido, para que essa criança cresça bem nutrida. Mas você vai ver na Bíblia, igreja criada a leite. Que nutrição terá essa igreja? Aí chega a seita e leva o nosso crente, porque ele foi criado a leite. Ele não tem uma estrutura na palavra, ele não tem raiz na palavra. Por isso que eu não acredito em avivamento se ele não for antes pela palavra. Então tem que haver um ensinamento da palavra. Só que no nosso meio pentecostal, parece que a gente se apaixonou muito pelo movimento pentecostal. Porque é bom pular, é bom falar língua estranha, é bom ouvir profecias, é bom ouvir revelações, mas não é tão bom sentar 2 horas e estudar a Bíblia. O pessoal não aguenta, não quer. Mas é isso que te dá força. Primeiro, para enfrentar as adversidades da vida. É com estrutura bíblica. Às vezes Deus deixa de revelar a nós mais verdades bíblicas, porque nem o básico a gente está sabendo. Deus não pode dar uma feijoada quem está viciado em leite. Então nós temos que evoluir. Paulo enfrentou esse problema. E é o Espírito Santo quem nos ajuda no ensinamento e na compreensão da palavra. O crente que lê Bíblia, ele é outro crente. É outro nível de crente.
O problema do crente, muitas vezes, é que ele deposita tudo no púlpito. Eu vou para a igreja para aprender a Bíblia, é verdade, deve-se ter ensino aqui, é verdade. Isso é culpa do sacerdote. Cabe ao sacerdote ensinar o povo, isso é verdade. Agora, toda responsabilidade não é só do sacerdote. A responsabilidade também é tua. Cadê o devocional? Quanto tempo tiramos de leitura da Bíblia por dia? Você estabeleceu uma rotina de estudo da palavra na tua casa, no teu dia? Você estabeleceu uma rotina de oração? Eu disse rotina, porque eu não posso lembrar de Deus no domingo. Eu não posso orar no domingo somente. Eu preciso ter de domingo a domingo um tempo de oração e de leitura da Bíblia. Conversa com crente que já leu a Bíblia toda para você ver. Você sabia que 15 minutos diário de leitura da Bíblia faz com que você a leia toda uma vez no ano? E o resto você sabe, se 15 dá uma leitura, 30 minutos, você lê 2 vezes a Bíblia por ano. Multiplica isso por uma vida de 5 anos de fé. 10 vezes leu a Bíblia. Vai pregar para um crente que leu 10 vezes a Bíblia. Tu está falando de Bíblia e ele está dando glória lá, porque ele está dizendo, opa, o que ele está falando é verdade. Vai pregar para um crente que tu lê Bíblia. Desculpe, que não lê Bíblia. Você está falando de Bíblia e ele não sabe que aquilo que tu está falando está na Bíblia. Não sabe. Então isso é muito triste. Porque daí você vê pessoas com 10 anos de igreja que era para estar voando, e aí você pede para abrir Abacuque e o camarada vira para cá, vira para lá e não acha o Abacuque na Bíblia. Então, essa estrutura, ela depende do teu esforço, porque não é porque o Espírito Santo nos ajuda que a gente tem que ficar preguiçoso espiritual. Você não pode depender somente do que tu recebe no púlpito. E nós estamos aqui para dar. Nós somos os garçons. Nós somos os ministradores. Nós temos que ter o que dar. Mas você não pode sobreviver só do que tu recebe aqui. É bom, mas você poderia estar mais além. Se tivesse o hábito, a rotina de um devocional, de leitura da Bíblia e de oração. Eu sei que muitos aqui fazem isso, mas algum talvez não faz, e é oportunidade para a gente falar. Por isso que Jesus disse, eu teria mais coisa para... Como é que Jesus vai entrar em temas teológicos, se quando ele pergunta, o que dizem os homens que eu sou? Aí um diz assim, não, estão dizendo que tu é o profeta Jeremias, que ressuscitou dos mortos. Um está dizendo que tu é o Elias. Estão dizendo que tu é João Batista. Agora, se eu e você estivéssemos ali, a gente nem abriria a boca para dizer uma bobagem dessa. Aí vem Pedro e diz, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Poxa, acertou. Então, se os discípulos que andavam com Jesus, tinham até dúvida de quem que ele era, não conheciam ele na sua totalidade. Quando Jesus aparece no mar da Galileia, andando sobre as águas, sabe o que os discípulos gritaram? É um fantasma! Mas que fantasma, rapaz, é o teu Deus. Estamos loucos de medo, é um fantasma. Não era fantasma, era o homem que andava com eles. Então como é que Jesus vai trazer temas teológicos profundos para pessoas que nem o básico estão vendo? Pega as cartas de Paulo. Qual é a igreja que Paulo vai trazer mais questões profundamente teológicas? Bom, você vai dizer Corinto, eu não concordo. Eu acho que foi Efésios. Porque Efésios, a igreja de Éfeso,
Não era uma igreja que tinha problemas de ordem doutrinária. Paulo não escreve uma carta tratando o pecado. Paulo não escreve para Éfeso uma carta tratando problemas, não. Ele consegue entrar no outro nível de assunto, tratando sobre questões espirituais e escatológicas nem tanto, foi mais aos Tessalonicenses. Ele entra num assunto mais doutrinário, no que tange ao corpo doutrinário da igreja, para os Efésios. Já aos Coríntios, ele tem que escrever uma carta tratando de problema sexual, pornografia, divórcio. Claro, com aquela carta a gente aprendeu muita coisa para os dias de hoje. Mas ele está tratando de problemas, ele não consegue entrar em coisas profundas com aquela igreja. Então, pregue para uma igreja ensinada, é muito melhor. Ensine para uma igreja que gosta de Bíblia, é muito melhor. Uma igreja que não está acostumada com Bíblia, tu vai pregar Bíblia, eles não gostam. Não é assim, Mauro? A gente que tem uns aninhos aí de estrada, a gente já sabe. Tu começa a falar numa igreja de Bíblia, os crentes estão quietos, porque eles não estão acostumados com Bíblia. Eles querem revelamento, profetada e visagem. Tem igreja por aí que prefere ouvir uma mentira que lhe agrade do que uma verdade que doa. E tem pregador safado que prefere ser paparicado na porta da igreja, receber um tapinha nas costas. Porque tem medo de falar a palavra de Deus. E aí você ganha popularidade entre os homens, mas você perde a intimidade com Deus. E Deus que me guarde disso. Então a gente tem que falar a palavra. Agora nem todo mundo aguenta, nem todo mundo gosta. Por isso que as igrejas superlotadas dos últimos tempos, eu tenho dúvida se realmente Deus está no negócio. Porque a Bíblia diz que cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências. Eu perdi muitos membros aqui, nós perdemos membros aqui. Porque quando o cara vem dizer assim, pastor, eu tenho um amante, dá para congregar aqui? Não, não dá. Pastor, o que o senhor acha? Sua opinião? Dá para servir, dá para frequentar aqui a igreja, dá para ser membro aqui, só que eu uso cocaína, mas é socialmente. Eu não sou viciado. Não, não dá, meu amigo. E eu vou poupar outras expressões de falar em público aqui. Eu vou poupar de falar. Eu vou poupar o ouvido de vocês. Então, situações que nós perdemos membro, porque nós não nos vendemos. Nós não entregamos o evangelho barato, porque recebemos ele caro. E não entregamos barato. Então a igreja, ela não tem que se adaptar ao sistema mundano. É o mundo que tem que se enquadrar à igreja. Concorda ou não? Vamos adiante. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Bom, acerca disso eu falo no ponto 2, melhor. O Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador. O termo Espírito Santo com o Filho, ou Espírito Santo com o Filho. O termo grego paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. Bom, já havíamos falado sobre isso. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. Bom, tudo isso aqui eu já falei, então não convém agora que eu perca um pouco de tempo com isso. Vamos para o ponto 2. O ensinador, o Espírito Santo é alguém como Jesus. Ou seja, não é alguém diferente de Jesus. Da mesma substância, glória, poder e majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus.
De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. A palavra ensino é didasco, quer dizer didática. É interessante que tu vai ver na Bíblia, como foi dito aqui pelo comentarista, o Pai ensinando, Jesus ensinando, o Espírito Santo foi enviado para nos ensinar. Então por que a gente gosta tão pouco do ensino? Se você pegar o ministério de Jesus, ele curou, verdade, curou. Operou milagres, operou. Mas pega os 4 evangelhos e faz uma somatória, faz uma estatística para você ver. Só numa passadinha de olhos pelo evangelho. Entre cura, ensino, milagre, que está no mesmo campo da cura, o que Jesus gastou mais tempo, você vai ver que é ensinando. Você sabia que milagre não opera a fé? Curas não acrescentam, a cura não vai despertar a fé nas pessoas. Que muitas pessoas eram curadas nos dias de Jesus e não acreditavam. Eu já vi aqui nessa igreja a pessoa ser curada de câncer. E agora tu pensa, bom, agora vai se batizar. Não, pastor, eu vim aqui só para receber a minha bênção. Mas eu tenho a minha religião, eu já fui batizado lá. Não entendo por que eu tenho que ser batizado aqui também. E largar a tradição dos meus pais. Então, nunca mais vim na igreja. A fé, ela é acrescentada pelo ouvir da palavra. É a palavra que produz fé nas pessoas. E por muitas vezes Jesus colocava os seus discípulos assentados e as multidões e as ensinava. Jesus era do ensino. O Espírito Santo veio para ensinar e nos fazer lembrar tudo que Jesus falou nos seus ensinos. Mas a gente pensa que o Espírito Santo está na igreja só para a gente falar língua estranha. É bom, é promessa, mas não é só para isso. Existe uma pobreza no meio pentecostal, que a gente pega o Espírito Santo e encaixota ele. E a gente diminui a ação dele. E a gente pensa que ele só faz isso. Não, o Espírito Santo está na igreja ou na minha vida para me falar em línguas. É verdade, mas não é só isso. Ele está para nos ensinar. Agora, como que o Espírito Santo vai ensinar uma pessoa se ela não gosta de uma escola dominical? Como que o Espírito Santo vai ensinar se culto de ensino ela não vem? Como que o Espírito Santo vai ensinar se Bíblia ela não lê? Então isso fica difícil para o Espírito Santo. Fica complicado. E outros, por sua vez, eles extrapolam. Eu não preciso de curso teológico, eu não preciso de escola dominical, porque o Espírito Santo me ensina. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina usando o professor, usando o presbítero, o evangelista, usando quem está ensinando também. O conhecimento, ele vem de 3 maneiras. 33,3% do conhecimento, ele é herdado. Você receberá por herança. Pode ser do pai, pode ser da mãe, pode ser do pastor, do pregador, do ensinador, do professor de escola dominical, seja do que for. Você receberá de outra pessoa.
Então, 33,3% do que Deus tem para dar para você, Ele já deu para outra pessoa. Você só tem que ter humildade para sentar e ouvir. Ah, Deus me ensina. Deus disse, eu te ensino, mas tu tem que ter humildade para ouvir o outro. Porque 33,3% do que eu posso receber, Deus já deu para outro. Ele não vai ensinar particularmente para mim através de uma revelação. Não, vai na igreja, senta lá e aprende. Outros 33,3% do conhecimento, ele é pesquisado. Deus não vai usar outra pessoa. Ele está esperando você no teu devocional, na tua leitura. Você lê livros? Quantos livros cristãos você lê por ano? A Bíblia? Tem lido? Então, Deus está te esperando lá na tua cadeirinha, na tua mesa. Destinou um canto da casa para estudar as coisas de Deus? Pega uma mesa lá e diz, essa mesinha aqui é para mim estudar a Bíblia. Essa mesinha aqui é para mim ler livros cristãos, livros acerca da palavra. Quando você estiver lá lendo, estudando, Deus vai te revelar coisas tremendas naquilo ali. E quando você tem o herdado, você tem o pesquisado, Deus vem com o revelado. Porque Deus não... Olha, é forte, vai doer, viu? Vai doer. Eu estou falando antes para você se preparar. Vai doer, mas eu vou falar. O conhecimento revelado, Deus não dá para preguiçoso. Deus não dá para marajá. Deus dá para quem paga preço. Para quem tem humildade para sentar e ouvir. Para quem paga preço nos seus estudos particulares. Daí vem a revelação. Você já aconteceu com você? Você está há 30 anos na igreja, você abre a Bíblia e o pregador prega algo. Meu Deus, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu não percebi isso? E está ali na Bíblia. Mas o ensinador, o pregador, que já está recebendo a revelação do Espírito, ele põe o olho nas Escrituras e vê coisa que você não vê. E aí você diz, nossa, que mente privilegiada. Não é mente privilegiada. É preço mesmo. É preço mesmo. É esforço juntamente com a ação do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele gosta de ajudar quem quer. Jesus disse, não deis pérolas aos porcos. E você acha que ele dá pérolas aos porcos? Então eu tenho que provar para Deus que não sou porco. Desculpa a expressão, mas é verdade. Como é que Deus vai dar uma revelação da palavra para mim se eu não faço bom uso dela? Então busque o ensino da palavra, o Espírito Santo, ele foi dado para ensinar. Ele é um ensinador, mas isso não significa que você não deve vir na igreja, ouvir o pastor, o professor, não. Eles estão ali como instrumentos do Espírito Santo para a tua vida. Ajudador, ponto 3. A versão revisada de Almeida traduz Paracletos por ajudador. Bom, isso até nós já falamos. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga a estudar a Bíblia, é o que falávamos. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus ou as coisas de Deus. Eu acho que foi um erro que nós pentecostais até cometemos. Porque a gente ficou tanto tempo, e é bom.
falando línguas, profetizando, exercendo os dons espirituais, que nós parece que paramos de estudar um pouco. A gente deve estudar, se aprofundar nas Escrituras, e a gente fez isso, estamos fazendo isso. E parece que está no momento de reavivarmos o assunto, de buscarmos novamente a presença, os dons do Espírito Santo no meio da igreja. As duas coisas são importantes. Estudo da palavra é importante, e buscar o fervor espiritual. Porque não adianta nós sermos uma igreja cuja ortodoxia bíblica é corretíssima, mas ao mesmo tempo nós não termos não conhecermos a presença de Deus. Não correr uma lágrima mais dos nossos olhos. Não sentirmos mais o temor dentro da casa de Deus. Não sentirmos mais o arrepio na pregação. Hoje o pregador prega 40, 50 minutos e não te dá vontade nem de dar mais glória a Deus. O que é isso? Cadê o fervor? Cadê a paixão pelas coisas de Deus? Cadê o crente apaixonado pelo culto? Parece que nós cansamos de tanto culto. Então nós precisamos reatar esse avivamento. Reatar essa paixão. Buscar novamente esse fervor, porque isso também é importante. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. E isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito quem convence e persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isto é pecado. Do pecado porque não creem em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ninguém pode estar aqui na casa de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então não é eu que te trago para a igreja, é o Espírito Santo que te convence. Só que tem o detalhe aqui do convencer, que eu vou trazer um assunto aqui para você. A palavra que é traduzida por convencer é do grego elenxei, que significa reprovar, repreender, refutar, mostrar a falta ou mostrar que está errado ou culpado. Então, o que o Espírito Santo veio dizer acerca do mundo, olha, ele está errado. Então é isso. Ele veio te convencer do pecado, do mundo e do juízo. Então o Espírito Santo veio para dizer, olha, esse sistema aí eu não compactuo. Esse sistema pecaminoso está errado. Porque todos nós estávamos nesse sistema pecaminoso e nós achávamos que estava tudo bem. Quem é que disse para nós que nós estávamos errados? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que te convenceu. Por isso que eu tenho um hábito. Eu não fico, quando prego, eu não fico batendo em determinado pecado das pessoas. Eu não falo sobre pecado. Ah, isso aqui está errado. Ó, você que anda assim assado. Vou falar. Eu não fico falando de homossexualismo no púlpito da igreja. Pode olhar minhas pregações, eu não falo. Mas muitos se converteram a Cristo. Porque não adianta tu ficar metendo o dedão na ferida do cara. Fala do evangelho, da palavra, que o Espírito Santo vai convencer ele.
Não adianta você ficar batendo na idolatria. Você só vai enfurecer a pessoa. Fala da palavra que o Espírito Santo vai falar na consciência dela, que a prática dela está errada. É o Espírito Santo quem faz a obra. Sabe por que que eu sei que você tem o Espírito? E sabe por que que eu sei e não preciso de revelação para saber disso? Que o Espírito Santo age na tua vida. Porque se ele não agisse, você não levantaria num domingo de manhã para estar aqui. Só pode ser o Espírito Santo que te tirou da cama. E ontem à noite você já se programou. Domingo de manhã eu vou levantar e vou para a igreja. Quem é que fez isso? É o Espírito Santo que já te convenceu e disse para ti: rapaz, o mundo não dá mais. Esse sistema que está ali fora, você só vai se lascar, você só vai perder, tu precisa de Jesus. A gente não ganha ninguém para Jesus, a gente fala de Jesus. Mas é o Espírito Santo que convence. Eu já fiz teste e já me decepcionei. Eu já marquei pessoas na paleta, desculpa a expressão. Esse camarada, eu vou investir nele, vou ganhar ele para Jesus. Não ganhei. Eu já peguei gente, não é que eu valorizei uns em detrimento a outros. Mas é que os outros às vezes vão se salvando por conta, obra do Espírito Santo, e a gente não faz quase nada. Mas teve pessoas que eu digo: não, olha, esse aqui eu vou investir. E já me decepcionei. Teve pessoas que eu fui na casa do camarada fazer campanhas de oração, de ficar 1 hora com o joelho dobrado orando na casa do camarada e ele sentado do lado, ouvindo a minha oração. Eu já fiz isso na tua casa? Não fiz, mas fiz na dele. Preguei, ganhei para Jesus? Não ganhei. O cara morreu negando Jesus. E não teve pessoa que eu mais investi. Então, sabe o que eu aprendo? Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Não é no gogó que nós ganhamos as pessoas. Não é na lábia que nós ganhamos. Quer salvar o teu parente? Eu sei que tu quer salvar ele. Quer ver ele na igreja? Eu sei que você quer ver ele na igreja. Lá vai o meu conselho: fala pouco, mas ore muito. Porque daí Deus vai usar uma pessoa, Deus vai usar uma circunstância para trazer ele para a igreja. E não é no teu gogó que tu vai conseguir isso. Já parou para ver isso? Tem pessoa que quanto mais fala de Jesus para ela, mais ela se enjoa. Mais ela se anoja. Eu tenho mudado a tática. Há situações que eu não falo muito de Jesus. Eu procuro ser amigo da pessoa, procuro conviver com ela. Se ela abrir a porta, eu falo. Convido para a igreja. Quer vir, vem. Que não quer, também não vem. Eu não posso colocar Jesus goela abaixo da pessoa. Se o Espírito Santo não tocar, não adianta. Mas se você orar, o Espírito Santo te levará às pessoas que ele já está trabalhando. Coloque o teu joelho no chão e comece a orar dizendo: Senhor, me leva às pessoas que te querem. Olha, tu vai cruzar com gente no mercado. Tem gente que vai bater o carrinho do mercado no teu. Aí você, desculpa, e quando viu abrir uma porta, a pessoa, quando vê, está na igreja se convertendo. Então isso é uma obra de Deus. Amém, meus amados? Vamos estar em pé, vamos orar, o horário bateu. O conteúdo, o Espírito Santo convence da justiça, convence do juízo, ele convence o homem do pecado. Isso somente o Espírito Santo pode fazer. Você está aqui nessa manhã porque o Espírito Santo tem trabalhado na tua vida. Agora, meu conselho é: deixa que ele continue a trabalhar na sua vida. Vamos orar. Encerrar, eu não sei se não está tendo mais apresentações, né? Se preparou? Então vamos fazer uma oração, vamos ouvir os adolescentes, né? Pré-adolescentes.
Vamos ouvir eles e depois nós estaremos despedindo nossa reunião. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós oramos em nome de Jesus por estas vidas que estão aqui neste santuário também, lá através da internet. Espírito Santo, continua agindo, porque nós te queremos. Nós queremos sair do leite e ter um alimento sólido. Nós queremos mais da tua pessoa, da tua palavra. Ó Deus Santo, continua agindo em nosso meio, porque nós queremos te dar liberdade para agir e operar entre nós. Fica conosco e nos abençoa nesse dia, em o nome de Jesus. Amém.